vez de destaques de hoje no Ubra Notícias. Rio Grande do Sul soma 14 mortes causadas pela dengue. Safra 2023-2024 de grãos no Rio Grande do Sul deve ter um aumento de 44,5% em relação ao ano passado. A greve dos rodoviários de Esteio terminou. A decisão foi tomada na Assembleia nesta terça-feira. E ainda, nesta semana, acontece a 24ª edição da Expo Direto em Não Me Toque, no norte do estado. O evento vai até a próxima sexta-feira com projeção de bater recorde de público. É agora no Ubra Notícias. O Rio Grande do Sul já soma 14 mortes causadas pela dengue. A situação preocupa e o governo do estado anunciou a liberação de quase 14 milhões de reais em recursos para os municípios gaúchos usarem no combate à doença. Os casos de dengue confirmados em 2024 ultrapassam os 12 mil, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde. 14 mortes pela doença foram notificadas. As cidades com vítimas são Tenente Portela, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Cruz Alta, Lajeado, Frederico Westphalen, Canoas, Novo Hamburgo, Independência, Giruá e Cerro Largo. Todas as vítimas apresentavam comorbidades. A região noroeste possui o maior número de mortes, assim como uma grande incidência de casos. O Vale dos Sinos e região metropolitana também têm registrado um aumento nas contaminações. Nós estamos vendo um momento muito difícil da dengue. Eu quero apelar mais uma vez aos porto-alegrenses que o problema está dentro de casa. É uma água parada, num pneu, numa lata, numa piscina. Então, não é ajudar a prefeitura, é ajudar a cidade. E ajudar a cidade é cuidar do seu bairro, cuidar da sua casa, né? Então eu queria fazer esse apelo. Acho que o Estado vai entrar em estado de emergência logo em seguida, que tem municípios piores que os nossos, mas se nós analisarmos os casos que temos hoje, comparando com o ano passado, o ano retrasado, é assustador o número de dengue e vai piorar um pouco mais, lamentavelmente. Por quê? Porque agora estão chegando pessoas que vêm de viagem, de vários estados ou do exterior, e traz ainda mais transmissão. Um repasse extraordinário de 13.800.000 reais foi anunciado pelo governo do estado. O recurso vai ser pago até dia 15 de março. O valor vai ser destinado para todos os municípios gaúchos implementarem e reforçarem as ações de vigilância e assistência no combate à dengue e às outras arboviroses. Cada cidade foi classificada de acordo com a população. Vão ser destinados 75 mil reais aos municípios com mais de 200 mil habitantes, 50 mil para os que tenham entre 50 e 200 mil moradores e 25 mil para aqueles com menos de 50 mil habitantes. A safra 2023-2024 de grãos no Rio Grande do Sul deve ter um aumento de 44,5% em relação ao ano passado. A expectativa é que 35 milhões de toneladas sejam colhidas no estado. Apesar das chuvas e mudanças climáticas que o verão gaúcho enfrentou, a safra de grãos no estado vai registrar um aumento de 44,5% em relação ao ano passado. O destaque é a soja, que deve somar mais de 22 milhões de toneladas. A recuperação esperada para o cultivo é de 71% em comparação com o último ciclo. Com relação à área de cultivo, o avanço da soja é pequeno na safra de 2023-2024, ou seja, cerca de 0,35%. Segundo especialistas, isso indica estabilidade da cultura. O estado do Rio Grande do Sul, ele praticamente chega num estágio que ele tem mais áreas por cultivar, mas a análise comportamental dos últimos anos mostra assim, que tem crescimento, são crescimentos que são leves, né? Por exemplo, nós tivemos os dois movimentos que foram importantes a registrar na cultura da soja, um aumento de 0,35% da área cultivada em relação à safra anterior. Se comparado às safras anteriores, são frações muito próximas de 0,35%, 1%, 2%, dependendo, mas se verifica que se chega a um patamar de estabilização, principalmente nas regiões que são mais tradicionais produtoras de soja, que é a região de Passo Fundo, Santa Rosa, Ijuí, Erechim, Frederico Westphalen,
que as áreas de cultivo agrícola já são consolidadas. O volume de chuva atrasou as plantações de grãos no estado e fez com que muitos produtores tivessem que replantar algumas lavouras, como é o caso do milho. Por causa disso, o cultivo do cereal no Rio Grande do Sul tem projeções mais tímidas em relação ao que se previa nas estimativas anteriores. Apesar disso, em relação ao ano passado, as expectativas são boas. A alta esperada nesta safra é de 31% em produção, ou seja, um aumento de 5 milhões de toneladas. No milho, silagem, cultura importante para a alimentação dos animais, a safra deve ser 37,3% superior, com mais de 12 milhões de toneladas. As primeiras lavouras que foram semeadas, o clima e as chuvas elas estavam excessivas, né? Acima da curva do que é o ideal para o desenvolvimento da cultura do milho, e ele causou, então, essas condições de clima lá no início, em setembro, em outubro, além de ter causado o atraso de semeadura, também o bom desenvolvimento das lavouras de milho ficou, de certa forma, prejudicado em alguns municípios. O excesso de umidade resultou na provocação de doenças, principalmente bacterioses, resultou também em dificuldade da planta ter mobilidade de nutrientes, né? Ela não conseguia absorver nutrientes suficientes ao bom desenvolvimento, associado a dias consecutivos de ausência de sol, o que prejudicou também a polinização. O cultivo de arroz teve expansão de 7,1% em área plantada. Com isso, a expectativa é que a colheita do grão seja 3,51% maior do que a última safra. As lavouras devem registrar 7,5 milhões de toneladas colhidas do cereal nas regiões produtoras. Embora o preço ele preocupe muito, o preço que está sendo comercializado, a saca do milho e a saca da soja, ele preocupa muito os agricultores, porque ele está muito abaixo do que é o ideal, mas em expectativa de produtividade e produção, se confirmado aquilo que, apontado pelo levantamento que a Emater fez em todos os municípios que cultivam os grãos, deverá ser uma safra histórica em volume. Com a soma de 35 milhões de toneladas, sendo desses 35 milhões, 22 milhões de toneladas de soja, né, que é a nossa principal cultura, a cultura que mais abrange a área no Rio Grande do Sul. A greve dos rodoviários de Esteio terminou. A decisão foi tomada na Assembleia nesta terça-feira. A categoria aprovou a proposta apresentada pelas empresas de ônibus durante uma audiência na Justiça do Trabalho. Ficou acertado um reajuste salarial de 3,71% retroativo a janeiro deste ano. O Vale Alimentação vai ser aumentado para R$ 25,00, também retroativo ao mês de janeiro. Além disso, em junho vai ser pago 5% do adicional de dupla função para os motoristas que exercem a função de cobrador. Depois, o índice vai ser elevado para 10% em setembro e para 15% em dezembro de 2024. Com a finalização da greve, ficou acertado também que os grevistas não vão ser descontados pelos dias parados. Os proprietários de veículos do Rio Grande do Sul têm até o dia 28 de março para realizar o pagamento antecipado do IPVA 2024 e garantir os descontos que podem chegar a 20,80%. Os motoristas que optarem pelo adiantamento do IPVA 2024 vão automaticamente receber uma redução de 1% no tributo. Além disso, existem os programas Bom Motorista, onde os descontos podem chegar a 15%, e o Bom Cidadão, que oferece 5% para quem possuir no mínimo 150 notas fiscais com CPF emitidas entre 1º de novembro de 2022 e 30 de outubro de 2023. O pagamento antecipado é até o dia 28 de março e o desconto pode chegar a 20,80%. Já os proprietários que forem parcelar o tributo pelo Pix precisam gerar todo mês um novo QR Code para realizar o pagamento. Para manter o parcelamento é necessário fazer os pagamentos das parcelas dentro dos prazos estipulados. Para consultar o valor do imposto ou gerar o QR Code, é preciso acessar o site do Detran RS, através do login gov.br. O vencimento do tributo vai acontecer a partir da última semana de abril.
O contribuinte que realizar o pagamento no próximo mês não vai ter o desconto de antecipação, porém, recebe as reduções do Bom Motorista e do Bom Cidadão até a data de vencimento da placa, se caso tiver direito aos benefícios. Para realizar o pagamento, o proprietário do veículo deve apresentar o código Renavan e a placa do carro nos bancos da rede credenciada ou então para a geração do QR Code. É necessário ficar atento aos endereços falsos e golpes na internet. O governo gaúcho não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Os sites verdadeiros e da geração do QR Code para os pagamentos Pix estão no domínio do rs.gov.br. Nesta semana acontece a 24ª edição da Expo Direto em Não Me Toque, no norte do estado. O evento vai até a próxima sexta-feira com projeção de bater recorde de público. Considerada uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, a Expo Direto tem movimentado o norte gaúcho. Na terça-feira, o evento bateu recorde de público. Foram mais de 135 mil visitantes que circularam pelo complexo. Até então, o maior público em um único dia tinha sido de 91 mil na edição de 2023. O parque está maravilhoso, são 132 hectares, onde nós queremos receber esse grande público aí, com muita tecnologia, muita inovação, muitos eventos. São 591 expositores no parque. Os 133 hectares estão distribuídos o que há de mais inovador no setor agrícola. O evento reúne 229 expositores no pavilhão da agricultura familiar. Além das novidades e produtos do campo, são oferecidos cursos, palestras, painéis com especialistas dos mais variados temas. Nós temos, inclusive, a Arena Agrodigital, onde muitas empresas estão apresentando o que tem mais atualizado, tem inovação e tecnologia no mundo, são empresas globais, e também nós temos muitos lançamentos de tecnologia na área de produção, na área de máquinas, as empresas vêm aí com lançamentos, uma novidade muito grande. Então, teremos aí não uma, duas, três inovações, teremos muita inovação que serão apresentadas durante os 5 dias aí, onde os visitantes poderão ter a oportunidade realmente de buscar essa informação e ter grandes oportunidades de negócios também na Expo Direto. Representantes de 70 países vão estar presentes no município. A expectativa é superar o público do ano passado de 320 mil visitantes e também bater o recorde de negócios da edição anterior, quando foram fechados mais de 7 bilhões de reais em transações. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!